Olá, professora, tudo bem? Como é que está? Professor, uma alegria muito grande estar aqui. Boa noite a todos. Boa noite. A alegria é toda nossa, minha em particular, e em nome da associação posso dizer que de todos os integrantes e associados da Associação Brasiliense de Processo Civil. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco nessa noite, professora. Nós estamos... O som falhou para mim. Eu quero um honroso convite. É uma alegria muito grande estar aqui, uma honra. Ainda mais você, ela é uma querida amiga, uma processualista que eu admiro tanto, uma professora de processo admirável. Então, é muito grande. Eu posso dizer tudo isso e muito mais em reciprocidade, Rogéria. Você é a representação de uma mulher que tem toda uma delicadeza e, simultaneamente, uma fortaleza na condução das ideias, da profissão, da vida. Então, é muito significativo ter você hoje aqui nesse evento, né, em que a gente trabalha com a vida, a carreira e o processo simultaneamente. Muito obrigada, verdadeiramente muito obrigada. Você é muito querida e é uma grande satisfação pessoal tê-la aqui. Nós gostaríamos de te ouvir um pouquinho, para que você possa dizer, de forma muito espontânea, né, sobre esses três elementos, a vida, a carreira e o processo, como a carreira e o processo impactam, né, na sua vida, como você recebe o direito processual civil como a sua área de atuação, enfim, fazendo toda uma contextualização aí, não só com a advocacia, mas a sua dedicação às atividades relacionadas a ensino, a difusão do processo entre estudantes, entre profissionais, enfim. Fique à vontade, Rogéria, fale da forma como você entender mais conveniente nesse primeiro momento. E como que desde que me apaixonei pelo processo civil. Comigo desde os primeiros anos da faculdade. Primeiro eu queria contar que eu me formei em Direito pela Universidade Federal do Paraná, né? Eu sou me formei em 1994, portanto, advogada, formada há 20 anos. O tempo passou muito rápido, não vi esse tempo passar. Quando a gente faz o que é professor de direito, também de direito penal, portanto, é uma área completamente diferente da minha. Eu fui para a área do processo civil. Eu já tinha questão de que eu queria estudar direito, porque eu e minha irmã somos colegas em casa, nós víamos ele falando dos processos, das audiências, dos julgamentos e falando com muito entusiasmo. E o entusiasmo é um sentimento contagiante. Quando eu ingressei na faculdade, ainda tinha dúvida se eu queria realmente estudar. E naquela época eu era aluna então, do professor Francisco Muniz e do professor Luiz Edson Fachin, ministro do Supremo. E eu tive aí a decisão de que realmente eu gostaria de advogar, trabalhar na área do processo civil, em virtude de um acórdão que eles trouxeram uma manhã para discutir a importância do professor nas decisões da gente. Mesmo meu pai sendo professor de uma outra área, que é penal, eu me apaixonei pelo processo civil e vendo aquele acordo e aquelas pessoas tiveram, eu lembro que eu pensei que me pareceu muito injusta a decisão do tribunal. Eu tinha vontade de, no futuro, lutar para reverter uma situação. Então, ali eu tive a primeira vontade, assim, de ser advogada. E o processo civil veio para mim, está no terceiro ano da faculdade, com uma paixão muito grande. Minha preocupação sempre foi escolher uma área que pudesse atuar de uma forma que eu realmente amasse, gostasse daquela disciplina. E o processo, de uma forma muito clara, eu fui aluna do professor Luiz Guilherme Marinoni, desde a graduação, e também do professor Joaquim Munhoz de Mello, e foram professores que marcaram muito a minha vida acadêmica todo. E desde então eu tenho procurado me dedicar não apenas à advocacia, também ao ensino do processo civil, justamente porque é a matéria que eu mais gosto desde a época da faculdade. Eu lembro que já na graduação, assim que eu me formei, eu decidi fazer o mestrado
Meus amigos ainda estavam, assim, comemorando a formatura e eu já estava pensando, então, em ingressar no mestrado. Depois, claro, uma atividade bastante intensa no meu escritório. Eu, no escritório do meu pai, nós temos colegas advogados. Isso acabou, claro, também foi um tempo muito grande da minha vida, né? Eu tenho também 2 filhos, mas eu nunca me afastei da academia. Sempre me encantei com a questão das aulas, dos alunos, das discussões, do pesquisa. Então, sempre procurei. Então, agora, recentemente, voltei para o doutorado. Então, no processo, o direito veio para mim como algo natural, até em virtude do exemplo e do entusiasmo do meu pai, mas o amor pelo processo civil veio, assim, realmente da faculdade, dos professores, a sorte que eu tive de ter bons professores na universidade. E o que eu acho interessante também comentar é que para as mulheres pode ser especialmente difícil se dedicar à academia, mas também, ao mesmo tempo, à advocacia e à família. E eu sempre achei importante conciliar esses papéis todos. Eu acho que nós temos plenas condições de conciliar. É claro que a gente tem um pouco de culpa, a culpa por não poder desempenhar tão bem como nós gostaríamos, mas eu acho que é uma maneira também de a gente mostrar a importância do trabalho. Qualquer que seja o sexo, o importante é a dedicação, o estudo, o amor que se faz. Então, eu acho que apesar de um certo preconceito, de dificuldades que as mulheres enfrentam, não há como negar essa realidade hoje, mas me parece que é fundamental que a gente tenha dedicação e estudo. Tendo dedicação, eu acredito que apesar do preconceito, as mulheres têm sim muitas condições e têm acesso nas suas carreiras profissionais e nas suas vidas pessoais. É importante dizer que eu tenho 2 filhos, meus meninos nasceram depois do meu mestrado, então eu tive um intervalo aí entre o mestrado e o doutorado. Eu nunca também deixei o escritório, mesmo com eles pequenos, eu fiquei um mês em casa quando eles nasceram, porque eu gosto muito do que eu faço, do trabalho, então eu procuro conciliar da melhor maneira possível, né? E eu acho assim que, independentemente das dificuldades que a gente enfrenta, independentemente da preconceito, vamos uma vez ou outra na vida, nós precisamos, ao invés de reclamar que o preconceito existe, lutar contra ele, mostrar o trabalho, né? Eu penso que cargo, profissão, essas coisas não têm sexo. Muito também da dedicação, do estudo e da vontade que as pessoas têm de vencer, tá? E de ser vitoriosos em algum ponto, assim, daquela profissão que a gente escolheu dedicar. Nós, mulheres, a gente sente muito esse impacto, né? Eu, em especial, posso me considerar bastante privilegiada porque atuo como professora em dedicação exclusiva numa universidade pública. Então, eu não tenho diferença salarial, eu não tenho diferença de quantidade de horas de trabalho dos meus colegas professores. Mas, enquanto advogada, que exercia advocacia até 2011, eu tinha algumas, sentia, né, algumas diferenças no que diz respeito às pessoas se reportarem a gente e muitas vezes darem preferência a um colega, né, do sexo masculino, porque se sentiam mais seguros ou, enfim. Então, a gente, com toda certeza, né, por mais que a gente preze e lute pelas questões de igualdade, a gente sente em muitos momentos o impacto, né, de ser mulher e de enfrentar áreas que hoje nem tanto, mas num determinado ponto, nós que nos formamos na década de 90, né, Rogéria, enfrentamos, desbravamos espaços que eram predominantemente masculinos. Então, é muito bacana, assim, a gente poder, hoje, falar de forma muito tranquila sobre nós, mulheres, que escolhemos atuar profissionalmente, que escolhemos a carreira da advocacia, escolhemos a carreira da docência, trabalhamos com uma área que é a área do direito processual civil, que também havia uma predominância
dos colegas, né, dos meninos, eu digo, quando a gente busca, por exemplo, obras de referência na área de direito processual civil, são muitos homens, numa busca de Google simples, né? São muitos homens que a gente logo encontra. Eu estava agradecendo a professora Rogéria anteriormente, porque recebi dela a última obra, não é? E a professora Rogéria consta na minha bibliografia principal, na minha bibliografia básica, pela qualidade das obras e assim, já vou até mencionar, não é? Uma das obras que me chamou muita atenção, que é o resultado do mestrado, né, da dissertação de mestrado da professora Rogéria, que ainda na década de 90 trabalhava, eu vou dizer o título da obra, né, a tutela antecipada em relação à parte incontrovérsia da demanda, quando nós ainda não tínhamos uma previsão legislativa para essa questão específica. Ela já desenvolveu a pesquisa em nível de mestrado e publicou a obra, claramente com toda as dificuldades do momento de se propor algo que ainda não é consolidado, né, na nossa legislação, mas com uma larga fundamentação de predominância da tese, né, que ela desenvolve ali, e que, além dessa obra, outras obras vieram depois, né, como manual e etc. E com tudo isso, né, com toda essa qualidade de trabalho em todas as frentes, temos ainda a maternidade, a professora Rogéria tem a sua composição familiar e cuida de tudo isso, né, de uma forma muito interessante, porque ela não deixou de trabalhar, não deixou de viajar, não deixou de ser mãe, não deixou de ser esposa e continua com todas as demandas, né, com todo o vigor. Então, assim, é um grande orgulho para nós que atuamos na área do direito processual civil ter como referência seu nome, Rogério, sem dúvida nenhuma, né? Uma grande alegria, como eu estava dizendo no início, a gente poder invocar a amizade nesse sentido, justamente por esses elementos, né? Rogéria, algumas coisas são destaques no seu currículo, né? Então, você fez a sua graduação, o seu mestrado, o seu doutorado na Universidade Federal do Paraná, que também é uma universidade de referência, não é? E digo também porque você é uma referência, né? Então, uma processualista de referência formada numa universidade de referência. E quando eu fiz a leitura do seu currículo, eu li aqui algo que me chama a atenção, porque é um reconhecimento, que é o recebimento da medalha. E lá na Universidade Federal do Paraná chama-se Medalha Faculdade de Direito. E ela foi concedida a você em razão da obtenção da melhor média da turma de 93 da Universidade Federal do Paraná. Eu gostaria de te ouvir um pouquinho sobre como é que foi para você, né, receber a medalha, né, fazendo toda essa significação da qualidade da estudante de Direito que estava se graduando ali naquele momento. Surpresa até para mim, eu não esperava. Naquela época, a gente não pensava nessa questão de quem ia ser o primeiro da turma. Aliás, eu só soube que haveria um ranking no dia da formatura e a secretaria não contava quem seria. A gente nem pensou nisso, mas foi um momento muito emocionante para mim na formatura, quando eles anunciaram a medalha, anunciaram meu nome com as notas, mas jamais imaginei que fosse a primeira da turma. E aí foi emocionante para mim, não só por ganhar, mas porque os meus colegas se levantaram na hora, fizeram uma homenagem para mim. Muito feliz, porque a gente tinha um convívio muito amigo, muito próximo. Nós trocávamos cadernos, então era uma coisa muito assim, fraterna mesmo, o meu relacionamento com os colegas da turma. Então, aquela homenagem aos colegas naquele momento foi uma coisa que me marcou. Eu fico muito feliz. Traz muita satisfação pessoal para a gente. E o estudo, quando ele é partilhado, o estudo, quando ele é no sentido de transferir conhecimento, e conhecimento, sempre há o que aprender. Então, nesse sentido, o estudo sempre foi muito importante. E estou feliz em muitos momentos importantes. Esse momento que você mencionou, Daniela, da dissertação do mestrado, tanto então que a tutela antecipada tinha acabado de ser implementada em virtude da alteração da lei, mas não dessa possibilidade em relação à parte do pedido. E meu orientador, Luiz, escrevia, aliás, ele foi muito
responsáveis pela alteração, quando veio a Lei 10.4/2002, mas naquele momento do mestrado não havia lei ainda, e nós então estudávamos justamente a possibilidade de focar na qualidade do processo, conseguir já antecipar ela final em relação àquilo que não houvesse mais controvérsia. Hoje é possível, com o Código de 2015, com a decisão parcial de mérito. Naquela época, um dia só poderia haver uma única sentença ao final do processo. Então, a solução através da tutela antecipada foi algo extremamente importante. E na minha vida, a ideia de efetividade e de jurisdicional sempre foram muito importantes. Foquei o estudo da pesquisa para que o direito pudesse fazer surtir os resultados concretos na vida das pessoas dentro do menor prazo possível. Acho que isso é extremamente importante também, a gente aliar a acadêmica com o dia a dia de quem é operador do direito, de quem está nos fóruns, no julgamento. Sem dúvida, né? Acho que é toda a preocupação, né? As processualistas e os processualistas, de uma maneira geral, que não tem, que tem uma preocupação com a instrumentalidade, por óbvio, é muito importante, mas que não alcançam a segunda preocupação, que para mim, ao meu olhar, é prioritária, é justamente o olhar do jurisdicionado, acabam, vou usar a expressão patinando, mas, enfim, se dedicando muitas vezes ao estudo da dogmática, mas sem a efetividade. E essa é uma grande característica do professor Marinoni, poder falar de efetividade e de resultado do processo, né? Então, suas obras, com certeza, também transmitem isso. Com toda certeza, a gente sofre as influências dos nossos orientadores. Você teve orientadores maravilhosos, né? Professor Marinoni no mestrado e professor Sérgio Arenhati no doutorado. Com toda certeza, todo esse impacto da qualidade do pensamento, né? De ter uma fundamentação consistente para fazer as defesas dos elementos processuais para a vida dos jurisdicionados, não poderia não ter vindo à tona, né? E é muito relevante, é uma das obras que mais me chama a atenção, na verdade, né? Essa obra de 1999, quando ainda não tínhamos uma previsão legislativa, mas tínhamos a necessidade de responder com um resultado que pudesse minimamente equilibrar o tempo do processo, e a questão da parte em controvérsia da demanda não gera dúvida, né, de que não é necessário demandar quando a parte já a parte em controvérsia da demanda já está explícita, não é? Uhum. Do relatório, ampliar sempre que possível a antecipação dos efeitos da tutela final. Já era uma... Agora o Código de 2015 amplia isso significativamente, né, com a tutela tem. Então isso me parece bem importante em termos de efetividade. Sim, sim, sem dúvida, né? A expressão efetividade, ela é fundamental para nós, sem dúvida nenhuma. E a última obra? Então, aí no doutorado pesquisar justamente a questão da tutela da evidência, e tive uma influência muito grande do meu orientador, o professor Sérgio Arenhati, que estudou o sistema processual também da França, de um professor da Universidade de Nice, professor Strickler. E através passamos a estudar um pouco mais o sistema de outros países em que a tutela antecipada acontece de uma forma genérica, mesmo nos casos que não há urgência. A França, os exemplos, lá o Référé Provision tem uma aplicação enorme, muito, e faz com que muitas das demandas terminem na fase da tutela provisória, porque o réu que sabe que não tem razão, ele não vai adiante com o processo. Um pouco diferente o sistema, porque lá são juízos diferentes para a tutela provisória e para a tutela definitiva. Mas que existe na França, só adiante o processo, caso realmente o réu sinta que tem razão, é muito interessante, porque faz com que as pessoas aceitem o resultado, normalmente já através da tutela provisória, mesmo quando não há urgência. Se diz nos países de efetividade que o processo pode ser efetivo quando ele evita os dois tipos de excesso. Veja que interessante, o excesso é muito pouco, porque a gente não pode antecipar, não há probabilidade suficiente. Tem o excesso muito cheio, como dizem os franceses. Eu não preciso esperar
toda a instrução probatória para satisfazer o direito. Já tem uma probabilidade forte. A agilidade do direito de defesa, uma defesa consistente. Por que esse ônus da espera do processo tem que ser atribuído sempre ao autor? Por que nós não podemos inverter essa ordem de espera? Então, isso me parece que é extremamente interessante em termos de idade, a ponto de se falar numa verdadeira mutação funcional da tutela provisória. Ela não apenas a questão da urgência. Ela também tem uma função para a satisfação dos direitos evidentes, aquilo que já está demonstrado de uma forma clara no processo. Isso traz equidade para o sistema judicial. É muito injusto e um direito que ainda depende de comprovação de forma igual. Acho que a questão da isonomia é fundamental. Também de forma desigual os desiguais. Está evidenciado porque eu não posso, desde logo, satisfazê-lo. Essa é uma lógica muito interessante por trás da ideia da tutela da evidência. Claro, e aí a gente também tem todos os impactos culturais, né? E estou falando agora da nossa realidade brasileira aqui. E um comportamento de um réu, por exemplo, que é um réu resistente, né? Que faça questão de manter a resistência, a pretensão, né? Talvez ele tenha dificuldades de lidar com essa dinâmica que tem por base o próprio princípio da igualdade, não é? Eu estou super curiosa, eu recebi a obra faz uma semana mais ou menos, eu preciso ler, porque eu tenho certeza de que vou encontrar ali muitos elementos para as minhas discussões de acesso à justiça, de garantia de efetividade e de igualdade, que são muito caras para as discussões que eu também estabeleço. Estou bastante curiosa. Rogério, eu vou seguir numa linhazinha do tempo aqui, e pela linha do tempo, em 2001 veio o Gabriel, em 2005 veio o Pedro. Como é que é a relação do Gabriel, do Pedro com a mãe profissional, e como é que eles já se comportam, já se sentem contagiados pelo direito? Já são mocinhos, né? Bom, meu marido é engenheiro, né? Eu sou advogada, gosto muito, então, do que eu faço. E meus filhos, eles aprenderam pequenos, assim, que o trabalho é algo fundamental na nossa casa, trabalho e estudo. Então, eu criei os meninos de uma forma que entendessem isso de uma maneira natural. Eles são muito pequenos, a gente tem algumas dificuldades, então acho que vale a pena contar uma pequena história em relação ao Pedro, meu mais novo. Uma vez ele chegou em casa da escola e falou que uma amiga dele era louca. Mas por quê? Eles eram bem pequenos, uns 6 anos, eu acho. Não, porque ela falou que eu não tenho mãe. Ela falou que eu não tenho mãe porque você não vai na escola, mãe. Claro, por causa do trabalho, né, do estudo, principalmente da advocacia. E buscá-lo todo dia na escola, né? Eu tinha alguém que me ajudava nisso. E aí, claro, os coleguinhas pensaram que ele não tinha mãe. Então eu falei, não, então eu vou falar com a professora, nós vamos lá, vamos contar o que eu faço, qual que é o meu trabalho. Foi uma forma de lidar com essa dificuldade, né? Que nem sempre a gente tem o tempo que a gente gostaria para se dedicar também a ele. Então eu passei a lidar de uma forma natural com essas dificuldades. Isso é muito legal, né? Porque realmente muitas vezes a gente é tomada por muitos elementos e o tempo é curto, né? E é muito bacana de ouvir, né? E essa experiência é muito bacana mesmo, porque a mãe aparece e mais do que aparece, a mãe conta, né? O tanto de coisas que faz e o quanto é possível conciliar a maternidade com o trabalho, enfim. E aí, em 2010, nós temos aqui também uma informação relevante. A informação relevante é o fato de você ter assumido a presidência do Instituto dos Advogados do Paraná. E provavelmente como a primeira presidente, não é, Rogéria? Conta um pouquinho para a gente também sobre essa experiência. O Instituto dos Advogados do Paraná, o antigo, ele foi fundado em 1910. E em 2010, eu presidência, e até então nenhuma mulher tinha exercido esse cargo. Para mim foi um desafio exercer a presidência do Instituto, mas eu aprendi muito isso. A primeira coisa que eu pensei, né, normalmente as pessoas do Instituto são pessoas
advogados mais antigos, mais experientes, com mais idade, inclusive, eu assumiria a presidência. A preocupação sempre foi mostrar o trabalho e o estudo. Através disso, a gente consegue conquistar e romper o preconceito. Meus colegas de instituto tratar naturalmente o estar, então, exercendo a presidência da muito bem até hoje, o tempo da presidência fluiu de forma maravilhosa. Eu posso dizer que eu aprendi muito com eles. Maneira também da gente não entrar numa situação de conflito, dar a importância. Eu lembro que quando assumi a presidência, mencionei no meu posse que o trabalho, o cargo de presidência não deveria ter sexo. Pouco importa quem estivesse na presidência, dedicando e trabalhando em prol daquela instituição. Relevante. Isso é muito bacana também. São muitos elementos da história, né, da vida da gente, da carreira, e que impactam, né? E com toda certeza você continuou e faz parte de muitas instituições. Tem, por exemplo, aqui no seu currículo, né, a secretária-geral do Instituto Brasileiro de Direito Processual, vice-presidente da Comissão Especial do CPC, no Conselho Federal da OAB. Quer dizer, com toda certeza, suas boas experiências, né, te trazem também para esses outros espaços, assim como nós, né, que trabalhamos aqui com a Associação Brasiliense de Processo Civil, uma grande satisfação integrar essa associação e ter essa receptividade, né, e, enfim, as oportunidades de poder trabalhar e divulgar, não é? Alguém aqui fez uma pergunta, eu não me lembro mais, foi passando rapidamente, sobre poderíamos defender um processo civil feminista. Eu não sei qual é a sua leitura sobre isso. Eu, particularmente, eu entendo que a gente não precisa defender um processo civil feminista. Não é essa a grande intenção. A grande intenção é que as mulheres possam ter, ao meu olhar, né, possam ter reconhecimentos igualitários a de todos e todas os colegas, né? Independente da área, independente do que a gente estiver falando, da escola, da escrita do processo, ou da advocacia, enfim, ou da participação, né, institucional nas associações, enfim, nos institutos. A grande demanda das mulheres, ao meu olhar, é que a gente possa receber reconhecimentos pelo nosso trabalho, não é? Nós não queremos cumprir cotas, nós não queremos fazer uma defesa, bom, mais uma vez, né, a partir do meu olhar, de que o processo civil precisa ser feminista, a advocacia precisa ser feminista, as garantias de igualdade, elas vão se colocando naturalmente quando as pessoas se permitem tocar em situações em que não podem ficar restritas, né, a espaços com visões únicas, uníssonas, etc. Mas e você, Rogéria, como é que você pensa sobre isso? Você entende que a gente poderia divulgar ou defender um processo civil feminista? Ideal para todas nós, mulheres, é que haja necessidade mais dessas ações afirmativas. O próprio instituto qual faço parte tem um projeto que é o projeto Mulheres no Processo, extremamente importante no sentido de dar espaço para as mulheres processualistas. Mas é que a gente chegue num momento de maturidade que não haja necessidade, que é natural que as mulheres e homens sejam convidados para os congressos, para os eventos, pela qualidade do que escrevem, do que pesquisam, do que... Então, claro, elas importantes, temos trabalhar para que elas não sejam mais necessárias. Eu acho que esse é o ideal. E falando das mulheres, eu gostaria de fazer uma homenagem. 26 de agosto, amanhã, agosto, completam-se 40 anos. Lida Monteiro da Silva, que foi a secretária do Conselho Federal morte, houve na sede federal da OAB no Rio de Janeiro. Ela estava, então,
presidência do Conselho Federal, quando veio uma dirigida ao então presidente Fagundes. E ela abriu a correspondência e, lamentavelmente, acabou sendo a caminho do Hospital Souza Aguiar, tamanho da explosão. Então, é uma mulher que, no Brasil, é importante, lamentavelmente, no momento, então, de a ditadura militar, de redemocratizar o país. As mulheres, de um modo geral, podem importância e lutar contra tudo de errado que existe. Nós estamos combatendo este o papel, ao contrário, eles quando estão juntos, né, conseguem parceria, coisas bonitas. Então, quero fazer uma homenagem. Minha completa-se 40 ali da fronteira da cidade. Acho que é um momento de nós, mulheres e homens, advogados, a importância daquele momento histórico do país. Com certeza. A homenagem é merecida e a gente realmente precisa sempre lembrar, né? Rogéria, e a carreira acadêmica? Como é que foi para você? A sala de aula? Você tem vínculo, né, com a Unicuritiba? Isso. E tem toda uma dedicação em relação às estudantes e aos estudantes, né? A própria competição de processo civil, que também é algo que você coordena, né? Não sei como é que está a sua atividade nesta competição, mas é um trabalho e esforço que você, com certeza, como secretária, né, do IBDP, secretária-geral do IBDP, tem envolvimento com essa dinâmica, né? Então, não só na sala de aula, mas também no incentivo a gostar do processo, a estudar o processo por um outro caminho que é a competição, né? Acadêmica, do estudo, do ensino, eu mesmo na OAB tive uma atuação nos cadernos jurídicos que a gente criou ao tempo em que o presidente Alberto e Paula Machado estava à frente, então, do conselho, e eu procurei trazer essa questão do estudo, que eu acho muito, muito relevante. Em relação à competição de processo, essa é uma questão também que o Instituto, graças aos processualistas, passaram a desenvolver, né, IBDP e processualistas. Este ano, a competição está a cargo do Ricardo Apriliano, que é meu querido amigo e parceiro aí na secretaria. Eu sou secretária-geral, hoje ele é o vice. Até um tempo atrás, a gente alternou, eu era vice, geral. Eu estou cuidando agora das jornadas, que teremos ano que vem do IBDP, então esse ano nós nos dividimos. Ano passado eu fiz a competição e ele cuidou das outras jornadas, agora a gente inverte. Mas a competição é um momento de muita interação entre alunos e professores, e é maravilhoso. Essa parte acadêmica, muita alegria. Eu acho que um dos momentos mais felizes da minha atuação profissional foi quando eu estive na Escola Superior de Advocacia. Eu fui coordenadora da ESA no momento em que estava tramitando o Código de Processo de 2015. Foi de 2013 a 2015 que eu fui coordenadora. E aí a gente tinha o desafio de levar, então, o conhecimento do Código que está em vigor para todas as subseções do interior do estado. Então, viajamos muito, levando professores para o interior, para as cidades pequenas que não tinham acesso às aulas e os professores das grandes capitais. Então, também foi um momento muito legal, essa interação que a gente tem, não só com o aluno, mas também com o colega advogado, que precisa estar sempre se atualizando. Isso eu acho muito rico, assim, e a gente leva o conhecimento e a gente aprende muito mais, eu acho, sabe? Sempre é uma troca. Eu sou bem suspeita para falar sobre isso, porque eu vim para Brasília para fazer o doutorado. E o meu ingresso na carreira docente na universidade pública me deu uma energia assim gigantesca, e eu acabei realmente me dedicando exclusivamente à área acadêmica. E eu agradeço todos os dias, porque de fato eu aprendo muito mais do que posso me propor a ensinar. Essa troca, né, é bastante, assim, é evidente, mas ela tem uma inexplicação que é muito interessante, porque voltar para casa com a sensação de que a gente somou mais
mais um elemento, né, no nosso conhecimento, é algo muito interessante. E aí coincide com o que você disse, né? Não precisa ser necessariamente exclusivamente com os estudantes, as estudantes, mas também os nossos colegas, né? Quando a gente encontra, discute, debate, e abre flancos para que a gente faça discussões integradas, é riquíssimo, né? E aqui, em especial para mim, na Universidade de Brasília, como eu tenho uma atuação tanto na graduação quanto no mestrado e no doutorado, isso fica bastante evidente com os colegas que vêm para discutir juntamente com a gente, né, no doutorado, e com os próprios mestrandos e doutorandos que também têm uma formação muitas vezes diversificada, de forma diferente da nossa construção de base, né? E os elementos agregados são muito, muito interessantes, né? Rogéria, assim, a gente tem muita coisa para falar do seu currículo, de toda a sua atuação. Você gostaria de ressaltar algum elemento que eu não perguntei? Nós temos ainda mais 15 minutinhos aproximadamente, antes de terminar o tempo da nossa live. Então, eu acho assim que tanto na vida acadêmica quanto na vida profissional, na advocacia, as lições que a gente pode receber e passar são muito importantes. E eu tive grandes lições, tanto na academia quanto na advocacia. Na advocacia, o professor, o doutor Hélio Nares, o grande advogado criminal aqui no Paraná, eu assisti uma palestra dele no Instituto Advogado, e ele disse que a questão da ética dentro da advocacia, que depois de uma vitória, e ele trabalhava muito na questão do tribunal do júri, né, questões dolorosas, então, dos homicídios, o advogado nunca deveria comemorar. Todo processo tem um drama humano. Então, ele deveria guardar aquela sensação da vitória dele para ele mesmo, né? Ele sabe a dificuldade que foi obter aquela vitória, mas por uma ética, por um respeito ao colega e principalmente a parte contrária que perdeu, que foi derrotada, ele deveria ter essa posição de respeito. Então, essa foi uma lição muito importante que eu tive. Outra lição importante também é a questão da lealdade, da correção da verdade. E aí tem uma lição do meu pai para todos nós advogados do escritório. Meu pai tem um exemplo que fala que muitas vezes nós advogados temos as situações em que os clientes pedem coisas que nós não podemos fazer, né? E o cliente às vezes exerce pressão sobre o profissional, principalmente o jovem advogado. E aí meu pai sempre usa uma imagem dizendo que o advogado que cede à pressão do cliente para fazer algo irregular no processo se compara à situação do médico e tendo uma infecção bacteriana. O paciente com uma infecção bacteriana, ele, médico, se oferece para receber metade das bactérias do paciente. Quer dizer, isso não vai resolver, não vai curar o paciente e vão ficar os dois. Então, a situação, você tem que se proteger em relação a todos os problemas que envolvem a falta de ética na advocacia. E na vida acadêmica, essa honestidade intelectual, né? A preocupação da gente ser muito fiel, então, e leal aos ensinamentos, tudo que veio antes de nós, tudo que nós pensamos, de certa forma, está sendo reconstruído com base nas lições. Então, essa em relação aos nossos mestres, aqueles que vieram antes, eu acho que isso é fundamental. É de uma verdade necessária. E te representa muito, né, Rogéria? Porque, assim, desde que eu te conheci, assim, é perceptível, né, o seu trabalho extremamente sério, realizado de maneira muito competente, o seu envolvimento, seja com uma pequena fala ou com algo mais relevante em termos de impacto mesmo, né? Atuação processual, atuação em sala de aula, os escritos acadêmicos, né? Suas obras, elas são muito sérias. Há um comprometimento com os elementos categóricos daquilo que é colocado, e um comprometimento pessoal. E isso, assim, eu retomo aquilo que eu disse no início, né? Você é uma mulher que, assim, exala delicadeza e, simultaneamente, exala uma fortaleza. E essa fortaleza, ela vem pautada, com toda certeza, nesses preceitos de lealdade, de seriedade, de dedicação e envolvimento, não é?
que fazem com que a gente se sinta muito orgulhosa de ser sua amiga e de ter você sempre perto da gente, né? E a gente espera que logo, logo, muito em breve, esse perto seja perto físico, né? Que a gente não fique mais só nos elementos virtuais, nos espaços virtuais juntos, que a gente tenha, de fato, a oportunidade de se encontrar e de poder, assim, se abraçar e experimentar ideias, momentos, né, que, de fato, fazem com que a gente cresça, e cresça muito, né? Então, e a gente falando sobre essa questão do preconceito, né, das dificuldades que a gente enfrenta, uma coisa que eu sempre achei importante é surpreender aquele que é o preconceituoso, aquele que tem restrições em relação à sua atividade acadêmica ou à sua atividade profissional. Na advocacia, por exemplo, conhecer o processo como ninguém é fundamental. A dificuldade que a gente enfrenta com um julgador autoritário, uma dificuldade em sala de audiência, se você conhece o processo como ninguém, conhece as provas, aquilo te dá uma autoridade moral nesses momentos muito grande. Então, você não precisa impor pelo grito, pela voz, pela forma contundente, mas você se impõe pelo conhecimento que você tem, que às vezes é mais profundo do que o colega ou do que a autoridade que está do outro lado, querendo ser preconceituosa em relação à sua atuação profissional por ser mulher. Então, essa é a grande lição. Pesquise, estude, saiba mais do que aquele que está sendo preconceituoso em relação a você e você consegue tê-lo, não precisa nem brigar. Certamente, certamente. O conhecimento, já dizia o Calmon de Passos, né? Conhecimento é poder. Então, com toda certeza, a gente tem, assim, percebe isso na sua atuação e fica como lição mesmo, né? Quando a gente atua, a gente tem condições de se sobrepor, e no sentido muito positivo da palavra sobreposição, pelo nosso conhecimento, né? Rogério, eu queria te agradecer muito, muito. Foi uma grande satisfação ter você aqui. Eu estou lendo aqui, ó, demais. A Rogéria é uma mulher incrível. Eu assino embaixo de todos esses comentários. Foi uma grande satisfação te ouvir e poder passar para as pessoas, né, que nos assistem aqui. Vai ficar gravada essa live. O quanto é possível de, pela qualidade do nosso trabalho, a gente se colocar em todos os ambientes que a gente escolher se colocar, não é? Seja na nossa família, seja na nossa atividade advocatícia, seja na atividade que a gente quiser exercer na academia. E assim, para nós, mulheres e processualistas, é claro, a gente ainda tem um compromisso geracional de desbravar muitos espaços ainda, para que as futuras gerações de mulheres tenham um maior conforto na sua chegada e convivência, que o ambiente seja mais igualitário, que o ambiente seja mais afetuoso, e o olhar seja um olhar de ser humano de forma muito mais espontânea do que muitas vezes a gente precisa estabelecer, né? Sem força, sem violência, mas pela consolidação dos nossos trabalhos, reforçando sempre, né, as nossas falas, as nossas escritas e etc. E você é uma representação dessa mulher que desbrava todos esses espaços, né? Então, vai ser muito significativo ter essa live gravada para que possam depois, quem tiver interesse, ouvir e confirmar, né, o tanto que é possível de a gente se dedicar às nossas escolhas e atuando dessa maneira como nós conversamos aqui. Obrigada, Rogéria. Foi um grande prazer. Quero finalizar agradecendo muito a oportunidade, Dani, e dizendo que a gente fazer com amor, com dedicação, o que quer que a gente se propõe a fazer é uma possibilidade de ter sucesso. Tem uma frase que eu adoro do Saramago, que diz que gostar é a melhor maneira de ter. Se você gosta, você tem aquilo. E ter deve ser a pior maneira de gostar. Então, é importante você torna teu. E lembrando a importância das mulheres também, Saramago, que viveu no final da vida um grande amor com Pilar del
uma jornalista, escreveu numa das obras dele, A Viagem do Elefante, que ele agradecia a ela porque ela tinha impedido que morresse. Então, como essas relações podem também ter um significado na vida de um grande homem que foi Saramago, a importância dela a ele. Então, eu acho que a gente gostar do que a gente faz e se dedicar a isso é uma possibilidade muito grande da gente ter sucesso. Gera essa possibilidade, né? Com certeza, com certeza. Bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada pelas participações, pelos comentários. Eu e Rogério agradecemos. Agora eu já estou dizendo em seu nome, né, Rogério? E a Associação Brasiliense de Processo Civil também. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Um beijo. Obrigada, boa noite. Obrigada, Dani. Boa noite. Obrigada.